Podcasts. Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais um podcast aqui na Isto é Bem-Estar. Hoje eu tô com uma pessoa que eu sou fã. Assisti o Masterchef dela. Estou aqui com Michele Crispim, vencedora do Masterchef e agora jurada do Que Seja Doce. Ah, exatamente. Muito obrigada pelo convite. Também estou muito feliz de estar aqui. Que bom que você assistiu minha temporada, que faz tempo, hein? Nossa, sua temporada foi polêmica. Foi em 2017, a 4ª temporada. E você lembra de alguma coisa? Eu lembro de umas pessoas um pouco mais complexas ali. Não, assistia muito Masterchef. Depois, eu não sei se ficou um tempo fora do ar, mas depois eu parei de assistir. Não, continuou, acho que já tá na 11ª temporada agora. 11ª? Só que já mudaram os jurados, né? A Paula saiu, agora a Helena Rizzo. Teve uma época que o Fogaça saiu e aí o Rodrigo Oliveira substituiu. Tá tendo essas foi nessa transições, época da né? mudança que eu parei um pouco. Mas muito legal. E como você chegou até a cozinha? Me explica que foi em 2017 o programa? Isso, é uma vida muito doida. Eu sempre gostei de cozinhar, fui apaixonada por gastronomia, mas a minha formação é totalmente diferente. Eu trabalhava com gestão de pessoas, que é a minha área, era gerente de recursos humanos na época, trabalhava lá no RH, fechando folha, e tipo, outra cozinhava, coisa. gostava de chegar em casa, era minha terapia, assim, o meu momento de felicidade era chegar em casa, largar tudo, colocar um som, abrir um vinho e começar a cozinhar. E eu assistia o programa na TV, e quando eu assistia, eu chamava as pessoas pra ir lá em casa. Ah, vou fazer um jantar aqui. E era metida, né? Eu fazia um jantar com entrada, prato principal, sobremesa, pesquisava, lia. Meus programas de TV preferidos sempre foram os programas de culinária, os livros que eu pegava. Quando eu ia viajar, minha viagem tinha que ter roteiro de restaurante. Sempre foi assim, apaixonada por todo o universo. Não só cozinhar, como sair para comer, descobrir os ingredientes. Sim. Nunca tive restrições alimentares, eu sempre gostava de provar tudo. Ah, já comeu isso? Não, mas eu quero. Me dá que eu como tudo. Posso ir pro No Limite, é o próximo programa que eu posso participar. Você experimenta grilo, qualquer coisa. Tudo. Eu tô fazendo até um quadro disso no meu Instagram agora. E aí essa curiosidade foi me despertando cada vez mais interesse pela área. E as pessoas me incentivando. Ah, se inscreve no Masterchef e tal. Eu falei, gente, eu não tenho capacidade pra isso, imagina. Só cozinho aqui em casa. Mas, assim, pelo sim, pelo não, me inscrevi. Fiz a minha inscrição pelo site, nunca pensei que ia ser chamada, morava lá em Palhoça, Santa Catarina, uma cidade próxima de Florianópolis, mas fiz. E aí eles me ligaram, eu achei que era trote, né, aquela coisa, gente... Imagina, meu nome caiu em algum lugar, me lasquei. Me ligaram, eu fui, fiz os testes e quando eu vi eu tava lá participando, assim, pra mim parecia um sonho, eu falava, gente, é real essa cozinha. E era muita gente lá? Muita gente, na minha temporada foram 27.500 inscrições. Meu Deus! E como que eles fazem esse filtro? Eles assistem, né, o vídeo que a gente tem que mandar, preencher um questionário enorme, respondendo tudo que você sabe fazer ou não na cozinha. E aí eu não sei quantas pessoas eles chamam pra teste, assim, mas são vários. No dia que você foi, tinha um monte de gente. Não, são testes individuais primeiro, que você vai lá na emissora, e aí você tinha que cozinhar para uma bancada cheia de gente, aquela tensão já começa nos testes, né? E várias perguntas. Mas esses não são filmados? Não são televisionados, mas é sempre tudo filmado, né? Tá. E até chegar na parte onde a gente vai apresentar para os jurados. Tem uma série de provas antes, né? Porque eles precisam ter certeza que a pessoa sabe cozinhar. É capaz, né? É capaz de fazer, porque falar, até papagaio fala que faz isso que acontece. Mas cozinhar diante das câmeras, com várias perguntas, é uma simulação de como vai ser no programa. Porque além de ter a habilidade de cozinhar, você tem que ter a habilidade de conseguir se comunicar enquanto você está fazendo isso. Porque não deixa de ser... E não desfocar. Não deixa de ser um programa de TV. Não, se comunicar, você está numa bancada que você não está acostumada, você tem que pegar, tipo, suas coisinhas, seus utensílios, que você não está acostumada, é um fogo que você não está acostumada. Exato. Está sendo filmada. Questionada. Sim. E julgada. E esculhambada, inclusive, muitas vezes. Mais esculhambada do que enaltecida, toda hora. Você fica esperando de onde vem a patada. Você só sabe que vai vir, de onde você não sabe. Se é do colega do lado, se é do jurado, se é do diretor do programa. Uma patada vem. Vai vir. Então, eu sempre falo que é um programa muito de equilíbrio emocional, né? Sim. Não é só saber cozinhar. Até porque tem a edição do Masterchef Profissionais. A minha foi o Masterchef Amadores. Tem o Profissionais, que são pessoas que já cozinharam em restaurantes
restaurantes com estrela Michelin. E chega lá no MasterChef, meu Não amor, erra aguenta. até o ponto da carne. Não aguenta, porque é uma pressão muito... É pressão com o tempo. Eu É. percebo que... Eu não sei se aquilo, quando o tempo tá acabando, de fato procede. Porque Às vezes sim, às vezes não. É, porque às vezes eu falo assim, poxa, deu 10 segundos, todo mundo termina. Às vezes parece que é um pouco mais... eu sei que A não pode edição perder. colabora para isso, Uhum. para gerar esse suspense, mas muitas vezes eu entreguei no último segundo. Muitas Sério? vezes, a gente usa até o último segundo porque o tempo é muito reduzido. Uhum. É muita crueldade que eles fazem, né, com a gente. Nossa, eu não sei como... Aqui eu não sei, tipo, fritar Você um ovo. cozinha? Não. Não, nada. Não. Você é formada em MasterChef, você assistiu, então você já sabe. Assim, então, eu salvo várias receitas, mas eu nunca fiz nenhuma. Ó, Rebeca Andrade fazendo escola. Ela falou isso, verdade. Eu salvo todas, mas eu salvo todas as receitas. Só que eu não sou capaz. Porque assim, eu não sou capaz. É Eu e o capaz, se fogo- você não quer. Não, na verdade, eu e o fogo é uma coisa que, tipo, não dá muito certo. Você sabe que a minha missão, depois do MasterChef, assim, o que eu peguei pra mim é fazer com que as pessoas se reaproximem da cozinha. Sim. Que elas voltem a cozinhar e que elas acreditem que é possível, né? Que a Sim. cozinha é pra todo mundo. Você não precisa ter um grande talento pra poder cozinhar bem na sua casa. Só que tem que ter um pequeno detalhe, que é gostar. Sim, você sabe o que acontece? Eu passei por um limbo, né? Então, eu tenho uma história de que eu cozinhava pequena. Então, lá em casa nós éramos em 4 irmãos e eu adorava fazer bolo. Uhum. Meus bolos eram perfeitos. Ai, gente, que horror. Ninguém acredita em mim, mas eram Eu perfeitos. acredito, eu acredito. Antes da minha filha do bolo de cenoura, que você já viu o vídeo do bolo de cenoura que eu erro o bolo de cenoura? Não, Que é um vídeo... mas bolo de cenoura é difícil. Ah, mas é um vídeo viral que eu viro o bolo e eu falo o bolo da mamãe, aí eu viro o bolo, bora virar, tibum. Ah, E aí eu quebro o bolo e é um horror esse vídeo. Traumatizou. É um trauma absurdo. Enfim, mas antes disso, eu cozinhava, fazia bolinho, eu era feliz com a minha vida de doce. É. Aí eu casei. Aí, nesse período de casado, eu parei de cozinhar. Eu parei de cozinhar, criei algumas travas Aham. e parei. Sabe que pra mim foi o contrário? Eu comecei a cozinhar muito mais quando eu casei. E aí eu gostava de organizar os jantares, né? Queria impressionar. Então eu fazia coisas diferentes, coisas difíceis. E aí todo mundo elogiava, falava, gente, eu nasci pra isso. É que assim, a casa não me elogiava muito, não. Então, então- aí eu criei vários traumas, entendeu? Tá vendo, pessoas? Quando a gente cozinhar pra vocês, por favor, elogiem, pelo menos pelo esforço. É porque Né? eu É falo muita que ingratidão a pessoa passar muito tempo na cozinha e você simplesmente não dizer uma palavra de incentivo, né? Pelo tá menos ok. pela boa vontade. É porque assim, o que eu falo é que a cozinha é a mesma coisa que um presente. É. Quando você vai escolher um presente pra alguém, você não vai lá e compra o presente. Você pensou na pessoa, você destinou um tempo à pessoa, você reservou seja R$5 do seu dinheiro pra pessoa, você pegou aquele tempo e pensou, poxa, como que ela vai gostar? É a mesma coisa da alimentação. Sim. Por isso que eu falo que vai muito do amor, né? Então, eu acredito que antes do MasterChef, você tinha esse pensamento. Você ia receber as pessoas e aí você fazia, tipo... Era uma... Como é que fala? Era um processo, né? Sim, é uma Todo um doação processo. total do seu tempo. Porque não é assim, a comida não fica pronta igual no MasterChef que você vê. Que tá começando ali, passou 10 segundos e entregou. Você demanda do seu tempo. E o que a gente tem de mais precioso hoje é o nosso tempo. Então você vai passar horas na cozinha. Antes de começar a cozinhar, você pensou o que você ia fazer, você foi no mercado, fez uma lista de compras, ficou horas fazendo isso, né? Pra ter um momento que é rápido. Sim. Todas aquelas horas que você passou, rapidinho todo mundo vai comer ali pra ter aquele momento de alegria, aquele momento de convívio, compartilhar daquilo. Não é só pra consumir nutrientes, é pra ter um momento feliz. A Sim. gastronomia tá muito ligada a isso. Sim. Então, é muito triste quando a gente faz alguma coisa e ninguém elogia. ninguém Fica ali elogia. esperando. Você fica esperando Eu fico assim, olhando, meu, cadê? E aí? onde tá? Cadê? O pagamento maior é o elogio. Sim, é você Aí você chamar o espera. chefe e você falar assim, cara, que maravilhosa a sua comida. Isso. Não tem coisa mais gostosa, E né? até pro cozinheiro amador em casa. Olha o que causou em você a não, eu não falta cozinho. disso. Você não cozinha mais. Eu não cozinho, imagina, eu não cozinho. E assim, é engraçado que você vê, até coisas de infância, assim, a gente vai criando barreiras na nossa vida por conta que tem gente que é assim, que funciona na pressão.
Tem gente que funciona, que precisa de bronca, precisa de pressão. Tem gente que gosta de funcionar assim. Eu sou uma pessoa ao contrário. Se eu vejo que uma pessoa não gostou de alguma coisa ou tem alguma coisa, eu coloco barreiras. Sim. E até eu tirar essas barreiras, esses obstáculos, você fica acreditando por muito tempo que você não sabe fazer aquela coisa. Então, por exemplo, eu sempre fui péssima em dança. Sempre, todo mundo, quando era criança, eu ia, tipo, dançava, todo mundo, ai, que desmilinguida. Pecado. Ai, que não sei o que lá. Enfim, até hoje eu não sei sambar, só sambo com um pé. O outro pé não acompanha. Você descobriu outros talentos. Eu descobri outros talentos. O requebrado a gente tá melhorando. Mas só que o que acontece? Eu acreditei que eu não sabia dançar. E isso virou uma verdade absoluta. Eu não sei dançar. E aí, quando você vai colocar aquilo em prática, você não coloca, porque você trava. Tipo, eu não sei cozinhar. É claro que eu vou deixar o troço queimar. Claro. Ao mesmo tempo que funcionam aquelas palavras afirmativas, né? Que se a gente fala muito, as negativas também a gente coloca pra dentro como se fosse a única verdade. Como se você não pudesse aprender. Eu não sei sambar, mas eu posso aprender. Sim. Mas aí você já se travou, falou, não sei, não vou aprender nunca, não vou conseguir, não quero, não gosto, odeio. Não gosto de samba. Me traumatiza. Eu tô na vibe de começar a fazer aquelas marmitinhas, sabe? Porque eu acho o máximo de organizar, porque quando você faz a sua alimentação, e eu acho que você tem, é claro, mais sabedoria para falar sobre isso e mais conhecimento, quando você prepara seu alimento, você tem noção do que você está colocando. Com certeza. Mas eu acho que uma das coisas importantes talvez seja você voltar a cozinhar para você. Né? Porque a gente gosta de receber o elogio do outro, mas cozinhar pra gente é um cuidado, é um ato de autocuidado. Eu preparar a minha comida, eu pensar na minha rotina, eu pensar no meu dia a dia, o quanto isso vai me fazer bem, é algo que eu não abro mão e que eu gosto de falar pras pessoas. Quem mora sozinho não vai ter o elogio, mas você vai ter a satisfação de estar preparando e estar cuidando de si. Cozinhar é muito isso pra mim. E é verdade, é maravilhoso isso, né? Exatamente. E essas marmitas pro dia a dia, não só para quem quer ser fitness, mas para quem tem um dia a dia corrido, para quem gosta de comer bem, para quem quer economizar. Tem vários motivos pra gente cozinhar, né? E hoje você continua trabalhando, tirando você é jurada, é claro, e a gente até estava falando sobre isso, eu quero entrar nesse assunto, que esse assunto é muito legal, mas você abriu algum restaurante, você continua fazendo essa parte de culinária e tudo mais? Bom, eu entrei no MasterChef com o intuito principal de mudar minha vida e trabalhar com o que eu gostava, que era a gastronomia. E eu consegui isso, eu venci o programa depois de muitos desafios, quem assistiu sabe que eu passei por um monte de perrengue, desafios altos e baixos, não fui aquela candidata que despontou desde o início. Não. Eu comecei bem, depois eu caí, quase fui eliminada várias vezes, pensei em desistir, aí respirei, voltei, comecei a ganhar as provas e aí não parei mais. Mas foi muito desafiador na minha vida por diversos motivos. Tanto gastronomicamente, né, que eu tive que aprender muito, eu não tinha todo o repertório que muita gente que já estava lá tinha, não tinha tido tantas oportunidades de experimentar pratos diferentes e ingredientes, tinha muita coisa que eu só tinha experimentado ali na hora. Era um dia de prova de rã. Já tinha comido rã? Aí um falava, eu comi na França. O outro falava, eu comi na Itália. Não sei o quê. Nunca tinha e nem eu falei, visto gente, eu não sabia nem que comia. Então, Você não sabe. Tem certeza que tem que comer? Tanta coisa pra comer. Por que a gente tem que comer rã? A perninha eu vou comer? Eu tinha pavor, né? Chorei, mas aí pegava lá, experimentava, já tinha lido sobre, estudei muito. Sabia o que combinava, experimentava na hora e comia. E assim foi. E aí, quando eu saí de lá, eu comecei a ter muitas oportunidades de trabalhar com a gastronomia de diversas formas. Então, eu participava de workshop, eu cozinhei em quase todos os estados do Brasil, em hotéis, em restaurantes. Comecei a fazer publicidade, criar conteúdo para as redes sociais. Em um determinado momento, eu abri uma marca de sobremesas, doces, né, que nós vamos falar sobre isso aqui. Eu sempre gostei muito. E o curso que eu ganhei na Le Cordon Bleu, que é a maior escola de gastronomia do mundo, eu tirei ele da cozinha e fui fazer pâtisserie, que é a confeitaria francesa. Troquei o meu curso, né? E comecei a trabalhar um pouco na área da confeitaria, muito na área da confeitaria também. Abri um restaurante em Florianópolis, fiquei 2 anos com um restaurante lá, tive 2 unidades, só que é muito difícil se dividir e
fazer todas essas coisas ao mesmo Nossa, tempo. e restaurante E restaurante, é uma coisa que o precisa Jacan de falou você, uma né? vez pra mim assim, gente, restaurante é uma fábrica de problemas. É algo que toda pessoa que é apaixonada por gastronomia sonha em ter. Mas quando você sai do MasterChef, você acha que você já tá preparado pra isso. E a grande verdade é que você não está, porque não basta saber cozinhar pra entrar em um negócio de gastronomia. Sim. Para você empreender nessa área, você tem que ter noção de muitas outras coisas, de administração, gestão de pessoas, de logística, de N coisas. Sim. E não era o momento certo para eu ter feito isso, até porque era uma estrutura muito dependente de mim. Era eu que cuidava do cardápio, da organização da cozinha, eu que ia no E Ceasa de você morava aqui em madrugada. São Paulo? Não, morava em Florianópolis. Você morava lá? Morava lá. Então você estava perto dos restaurantes. Eu morava Ah, lá, então, abri tá. lá e tava perto. Só que ao mesmo tempo, eu gravava várias coisas aqui em São Paulo. Tá bom. E a equipe dependia bastante de mim. Então eu ficava assim, ai, maluca. Até que eu resolvi entender que não estou dando conta de tudo. Sim. Não estou dando conta de tudo e tenho que optar para poder fazer bem as coisas. Porque aquele ditado de que a gente consegue fazer muitas coisas ao mesmo tempo, tudo mal feito, às vezes. Sim. A máquina lava e seca. Não lava nem seca É. direito. E aí vai. Então, eu vendi os restaurantes, vim para São Paulo, porque eu já estava com a proposta do programa. Eu Uhum. já tive alguns programas no GNT. O primeiro programa que eu estava no GNT Qual chama-se que Esse Doce Tem História. Que eu Foi o gravei, primeiro, que era- isso, que era eu gravei como? junto com o chefe Paulo. Era sobre a história Esse- dos doces. Ai, que legal. A gente contava a história de como surgiu o tal doce. Por exemplo, o pé de moleque. Você sabe a história do pé de moleque? E aí a gente contava, né? Ai, que legal. A história do Eu não cheesecake, vi como esse. surgiu. Era um programa pequenininho, muito legal, cheio de ilustrações, Sim, receitas super no GNT, informativo. super informativo, que eu gosto, adoro história, Sim. e juntando com gastronomia. Aí depois eu fui pro Quanto Vale Esse Doce, já como Sim. jurada, né, no GNT, que era um spin-off do Que Seja Doce. Uhum. E hoje eu vou pra minha segunda temporada no Que Seja Doce. E agora como jurado. Como jurada, que é um programa que já tem 11 temporadas, né? Vai pra 11ª temporada, super sucesso no GNT. E eu tô muito feliz que, ó, há 7 anos atrás eu comecei como participante e agora eu tô como jurada de um Nossa, programa, uma de um mega- reality. Ou seja, eu continuei trabalhando na gastronomia, em diversas frentes, fazendo o que eu gosto e descobrindo novas formas de fazer o que eu gosto, né? Com o restaurante, sim, mas E aí depois o restaurante você descontinuou. descontinuei, vendi o restaurante lá, vim pra São Paulo. Uhum. E doce você não faz mais para venda. Pra venda, não. Eu Mas você faço... ensina. Eu ensino, exatamente. Eu ensino doce. Eu não vou poder ensinar pra você, né? Ai, mas você não faz doce sem açúcar? Algumas coisas, mas assim, Ai, mas pouquinho. só que a química da confeitaria, ela precisa do açúcar, né? Não, é bem possível fazer doce sem Sim. açúcar, né? Tem dezenas de pessoas que trabalham com isso. Não é muito a minha especialidade, apesar de que eu prezo por uma vida equilibrada, né? Sim. Até para que a gente possa continuar sempre comendo. Quem opta, né, por comer doces. Eu sei que tem muitas pessoas que têm problema com açúcar. Então, a minha rotina, eu. quem me acompanha no Instagram vê que eu malho pra caramba, eu como saudável e eu também como doce. Sim. Em pequenas proporções, Então, né? eu até ia te perguntar sobre isso, porque a gente estava conversando aqui, e você falou assim, Paola, como você não come doce? E você é jurada de um programa que você precisa degustar aqueles Sim. doces. Você tem um mega corpo, lindo, A por gente sinal. tenta. Não, você vai atrás, corre, tipo, é difícil, tudo mais, mas só que, você tem resultado, e ok, mas como que você faz essa gestão e esse equilíbrio? Porque assim, quantos doces você tem que provar num programa? São 40 episódios por temporada. Então, cada episódio são 3, 6, 8 doces. Faz as contas aí. 8 doces. 40 vezes 8? É 320. 320 doces em 2 meses eu vou comer. Gente do céu. Mas tipo, Degustar, né? Eu vou experimentar, mas assim, eu também não gosto quando a pessoa... Eu não gosto de ver a pessoa no programa de televisão que vai comer e come assim... Só um negócio. Eu gosto que a pessoa coma com vontade. entendi. Mas Então aí eu fico me imaginando. Se eu vejo a pessoa lá que tá experimentando no programa de TV, eu falo, ai, minha filha, come com vontade. tipo, dá uma garfada aí que a dá pessoa um- se matou ali, o participante se matou Aí pra a fazer pessoa o doce, pega aí e a vai- pessoa faz, ai, gostei, não gostei. Não, eu como com vontade. Não, daí você fala assim, nem provou. Nem provou, eu acho injusto. Eu Ah, acho. Se eu tô cozinhando e a pessoa prova, você vai dizer, claro que você não gostou, você nem comeu tudo junto, Você não você não provou. experimentou,
só numa garfadinha não dá. Não Então, dá. eu como com vontade lá. Mas e daí quando você chega lá, por exemplo, quantas gravações são, assim, na semana? Todos os dias, segunda a sexta. Ah, você grava todo dia, assim, então Todo você come dia. todo dia o Todo doce. dia. Todo dia são 8 doces. Todo dia. Pelo amor de Deus, e como você faz? Eu acho que a maior pergunta hoje em dia que eu recebo no meu Instagram é: como você consegue manter o seu corpo? Então, Né? como você faz? Trabalhando com gastronomia, com confeitaria, comendo tantos doces. Eu acho que é assim, é manter o equilíbrio. Eu, durante as gravações, não consigo manter muito equilíbrio porque realmente eu como os doces pra valer. Mas no resto do ano, no resto da minha vida, eu tenho uma vida equilibrada. O meu café da manhã é sempre equilibrado, a minha comida é pesada enquanto eu tô em casa. Você pesa tudo? Peso tudo. Hoje, ó, almocei 80 gramas de arroz integral, 100 gramas de proteína e salada à vontade. Eu tenho uma vida regrada para que eu possa continuar comendo tudo que eu gosto. Tá É bom. o que eu penso. Eu Tá vou certo. comer com equilíbrio para comer para sempre o que eu gosto. Sim. Para poder continuar comendo meu doce, para poder continuar satisfeita com o meu corpo. Não é que todo mundo tem que ter o corpo igual ao meu. Eu sei o corpo que eu gosto, para mim. Sim. E então, para manter isso, eu já sei o que eu tenho que fazer. Eu sei que eu tenho que ter disciplina com os meus treinos, tenho que fazer cardio, eu tenho que gostar de fazer isso. Porque tudo que a gente faz obrigado é mais difícil de ter resultado. E você não rende tanto. Eu até tava fazendo um story sobre isso agora, antes de você entrar. Eu falei assim, vocês já perceberam que a maioria das pessoas, elas deixam pra mudar quando já tá tudo no limite? Então, exemplo, o exame deu errado, apareceu um problema de saúde, tipo, estourou todas as bombas possíveis. Porque ninguém procura o médico na saúde. Todo mundo procura o médico na doença. Sim. Ninguém previne. E quantas vezes eu ouvi assim, mas pra que você faz tudo isso? Você nem precisa. Mas Claro, é justamente porque eu faço tudo isso que eu não preciso. Com Se eu certeza. deixar de fazer, eu vou precisar. E eu vejo, eu tenho 35 anos, já é bem mais difícil do que quando eu tinha 20. Muito mais. É muito mais difícil. E eu sei que a tendência é ficar mais difícil. Então, se eu conseguir criar hábitos bons enquanto eu tô numa idade que consigo ainda ter algum resultado, vai ser muito mais fácil quando eu for mais velha. Sim. O que a gente planta hoje, a gente vai colher na Lá na maturidade, frente. lá na frente. Então, eu quero ter saúde. Sim. Mesmo comendo todos os meus doces, mesmo saindo pra comer, eu gosto muito de sair pra comer. Você E gosta eu- de degustar, Eu né? gosto, De é o que eu conhecer. mais tenho prazer na minha vida. Então, eu admiro muito a disciplina, por exemplo, a sua, de não conseguir comer doce. Eu admiro muito a disciplina. Mas você sabe o que é isso que eu falo, meio que eu acho super importante? Eu queria fazer uma pergunta depois, eu não posso esquecer. Mas sabe o que eu acho super importante? É muito diferente a sua relação com a comida, da minha relação com a comida. Por isso que pra mim, às vezes, é até mais fácil. Eu não tenho uma relação de prazer com a comida. Uhum. Então, minha fome, ela é muito fisiológica. Eu preciso comer. Então, eu sou aquela pessoa que eu não falo, nossa, que vontade que eu tô de tal coisa. Uhum. Eu não sou uma pessoa cheia de vontades. Eu vejo, por exemplo, minha irmã mais velha, ela ama, é igual você. Ama degustar, ama conhecer restaurante. Conhecer restaurantes não faz muito parte da minha rotina. Pra ver, você descobriu outros prazeres, né? Outros prazeres. Eu fui criando, então acho que é essa relação, porque a alimentação na sua vida é um prazer e é uma prioridade. Na verdade, tudo gira em torno disso. Em torno disso. Tipo, seu dia provavelmente gira em torno disso. Eu sou uma pessoa que eu nunca coloquei a alimentação na frente, apesar de ela estar do lado. Ela sempre tá do meu lado, que ela faz parte do meu dia, mas ela nunca está à minha frente. Pra mim é justamente o contrário. Ela é o centro de tudo. Sim. Então, como eu encaro com uma certa responsabilidade essa questão de influenciar as pessoas, sim. quem me segue, eu sei que a maioria das pessoas que me segue ama a gastronomia também, eu acho que é uma responsabilidade ainda maior. O quanto a gente comer responsavelmente Com e comida de certeza. verdade nos permite ter a liberdade de comer aquela coisa que nos dá muito prazer no final de semana, ou quando você quiser. Eu como bem, eu tenho consciência e penso na minha saúde para ter liberdade de comer o que eu quiser. Isso é muito legal. E você tem noção e controle do seu preparo. Isso eu acho maravilhoso, que é um processo de conscientização e independência. Porque, você gasta muito menos, com certeza. Sim, e eu falo muito sobre comida de verdade. Sim. Então, quem me acompanha não vê eu fazendo coisas mega difíceis, com ingredientes que são caríssimos e que as pessoas não conhecem. Eu acho que isso
Isso afasta as pessoas da cozinha. Eu falo sobre o que eu como arroz, eu como feijão, eu como carne, eu como salada, eu faço muita coisa com legumes, né? Então, as pessoas entendem que comer bem, às vezes, é comer quinoa com Você não brotos de precisa feijão e dificultar. tofu. Não é. Comer bem é comer comida de verdade, Sim, que é mais exato. acessível, né? Então, é isso que me faz ter uma vida saudável. É comer verdura, comer legumes. Não é comer somente o grão do Himalaia, né? Eu falo isso direto. Eu falo, gente, coloca lá no planejamento alimentar. Primeira coisa que você quer fazer no planejamento alimentar é largar o planejamento alimentar, que você Você não quer aquilo. assusta e afasta as pessoas da cozinha. Você fala, meu, vai tomar um kefir de não sei que lá, de não sei que lá, tem que ser o específico tal. Você não vai fazer. Porque na primeira virada ali do quarteirão, que você fala assim, não tem esse kefir, Uhum. lascou, você largou. Você precisa ter muita disciplina para seguir um planejamento alimentar difícil, né? Claro que tem público para Tem, tudo. com Só que certeza. eu conheço o meu público e sei que são pessoas que não têm acesso a todas essas coisas. Então, se o meu lema é aproximar as pessoas da cozinha e fazer com que elas voltem a cozinhar para elas e para sua família, tem que ter ingredientes acessíveis. Sim, com Né? Tem que certeza. saber aproveitar eles da melhor forma, porque o Brasil é um dos países que mais desperdiça alimentos. É um país onde tem muita gente passando fome e tem muito alimento sendo jogado fora. Sim. São duas coisas, assim, absurdas, Contraditórias, né? contraditórias. Tem muita gente precisando de alimento e tem muito alimento sendo jogado fora. Porque muita gente não sabe utilizar os alimentos por inteiro, muita gente deixa lá esquecido na geladeira e vai pedir uma comida por delivery, o alimento está lá estragando. Então, eu gosto de conscientizar as pessoas a estarem na cozinha, a prepararem suas coisas e a serem felizes com isso, a trazer esse momento, trazer felicidade para elas Não, também. isso é maravilhoso, porque eu digo, é engraçado que meus filhos não têm o costume de comer minha comida. Então eu sempre brincava antes. Eu falava assim, nossa, sabe aquela saudade da comida da minha mãe? Meus filhos nunca vão ter, coitados. Minha filha só tem trauma no bolo de cenoura. Falou, coitado da criança. Mas só que é super importante isso. Então, Uhum. é importante esse processo de aproximar, de você trazer tanto que os momentos que minha filha, ela gosta, e é quando eu faço o biscoitinho de manteiga com ela na cozinha, Olha, quando teve aquela brincadeira até do Round Six que ela não assistiu, mas só que tinha aquele negócio de caramelo para fazer as florzinhas, que é um aham, caramelo que você derrete, que você precisa, aham. florzinha não, que você tem que fazer o Tinha que lamber o círculo. biscoito para poder cortar a São, estrelinha. são brincadeiras e até os momentos em que a gente, quando ela era muito pequenininha, ela e o Nicolas, eles comem todas as frutas e verduras, né? Ah, que coisa boa isso. E eu coloquei, porque eu falo, lá em casa, eu deixo os doces, eu cuidei de uma forma diferente. Os doces são livres. Uhum. É muito engraçado, eu não consumo doce, mas só que, tipo, eu deixo tudo lá. E eles se acostumaram tanto com aquilo ali, que não há uma escolha. Então, não faz parte da escolha deles. Dos meus filhos, funcionou dessa forma. Então, por exemplo, tem bowl lá com sonho de valsa. Tem. Lotado lá em casa. Eles não pegam. É que o exemplo arrasta, né? Sim, O exemplo é a forma isso, eu acho que mais forte de convencimento. e quando você normaliza e você não proíbe, eu vejo dessa forma. Existem estudos que falam sobre isso, e estudos que falam o contrário também, que tem estudo de tudo. Mas quando você não proíbe a criança e você trata aquilo como normal, pode ter algumas crianças que elas entendem aquilo como isso não é uma opção. Então, eles sempre escolheram, por exemplo, tem o prato principal lá em casa, eu faço os pratos, né? Eu não deixo a comida à mesa. Uhum. Nunca deixei. Então, que eu percebo que eu tive muito paciente, né? Quando a gente deixa o prato na mesa, a panela na mesa, ou aquela travessa na mesa, as pessoas sempre vão pegando um pouquinho. Uhum. E aí acabou o arroz, coloca mais um pouquinho. E nem Sim. tem noção do quanto comeram. Então, lá em casa sempre é o prato ou de salada antes, que eles comem, adoram. Depois o prato de salada é o prato principal e a sobremesa é uma fruta.
E eu tenho certeza que eles conseguem ter uma percepção do sabor muito melhor. Muito. Porque as frutas têm açúcar. Só que quando você adiciona muito açúcar, né? As pessoas gostam muito mais do gosto do doce do que do sabor da fruta. Sim. Exatamente. Eles com certeza têm um paladar mais desenvolvido para isso, para perceber o dulçor também natural das frutas, né? Por exemplo, minha filha não come o morango com açúcar. Porque a maioria das crianças, elas gostam de colocar o açúcar. Ela nunca gostou. Eu fui desmamando a minha família em relação a isso. Porque lá em casa, minha mãe e meu pai, eles sempre fizeram suco natural e eram contra refrigerante. Só que o suco natural lá em casa... um torrão de açúcar. Era assim, era um maracujá e 5, 6, 7, 8 colheres de açúcar. Então, era açúcar puro, era a mesma açúcar coisa. Puro. Qual é a diferença pro refrigerante? Tudo bem, não tem os conservantes, os ingredientes, né, que são ruins, mas ao mesmo tempo era muito. Então a gente não sentia o sabor das coisas. E aos poucos eu fui falando pra ele, gente, não é saudável isso. Vocês estão achando que estão tendo uma vida super saudável porque estão consumindo suco natural. No entanto, tem uma porrada de açúcar. Então vamos sentir o gosto das coisas como elas são? Vamos diminuir tanto o sal também, né? Era tudo com muito sal, muito salgado. E a gente não percebe, o nosso paladar é mascarado por essa quantidade exagerada de coisas. Qualquer coisa que a gente coloque demais, seja tempero, sal, açúcar, mascara o sabor real do ingrediente. Igual esses temperos prontos, né? Sim. Que você coloca e, tipo, é cheio de glutamato monossódico e esconde tudo. Eu até tava editando um vídeo agora sobre ostras, né? Que eu sou de Santa Catarina e lá em Florianópolis a gente consome muita ostra. E tem muita gente que não gosta. Só que aí tem gente que fala, eu gosto dela gratinada, mas in natura eu não gosto. Não, você gosta de queijo, então. Por quê? Porque a ostra é algo que tem um sabor muito delicado. Você coloca o queijo pra gratinar, mais um molho branco, não sei o quê, e o gosto dela fica totalmente mascarado. Então você gosta das outras coisas que estão ali. É o chuchu com ovo. Você sente o gosto do ovo, você não sente o chuchu. Exatamente. É isso. Né? Então, eu gosto de incentivar as pessoas a sentirem o gosto do alimento. Principalmente quando é um alimento assim, uma coisa... diferente, uma coisa cara. Às vezes você sai pra comer, gasta um dinheiro e não tá sentindo o gosto do negócio, assim. Não tá, tipo, você acha que você tá comendo um negócio e nem tá comendo um negócio. Você tem que valorizar o sabor original das coisas. Sim, sim. E eu percebi isso quando eu tirei o açúcar, eu percebi o sabor em tudo. Eu não sentia. Então, por exemplo, o tomate, eu consigo sentir o doce do tomate. O café, por exemplo, né? Sim. Mas só que tem coisas que pra mim, exemplo, alface, eu sinto o gosto da alface. Quem sente o gosto da alface? Eu sinto o gosto da alface. É bem delicado, digamos então, assim, mas só né? que você começa a sentir a água, eu sinto o gosto. Eu sinto o gosto da água. Eu aprendi a diferenciar a água. Eu falo que o açúcar é uma coisa que Temos uma sommelier de água nesse momento. Mas você não sabe. Eu sou uma pessoa viciada em água. Eu estudo água. Olha que vício bom, gente. Eu queria ser viciada em água. Não tem noção, eu sou viciada em restaurante japonês. Eu sou viciada em vinho. Não, eu sei até, tipo, qual que é a melhor água para fazer seu café. Eu sei, tipo, eu já estudei até sobre isso. Você sentiu o pH da água. Mas só que, tipo, eu sou focada em sentir o sabor da água. Pra mim, eu sinto o sabor. Essa água aqui, eu sinto o sabor mais doce. É engraçado, o negócio né? da água inodora, insípida, incolor, não pra funciona. mim não funciona. Eu sinto... Não, é verdade. Eu consigo sentir, não sei porquê. Desde que eu tirei o açúcar, o meu paladar, ele ficou muito sensível. Eu acho que eu consumia muito açúcar. E ele sobressai a tudo. E você sabe mais do que eu. Quando você tá nesse processo de gravação até, você tende a... O restante do seu dia, como é que é? Você consegue reorganizar? Ou você fala assim, já tô em gravação, já tá tudo avacalhado e bora assim? Não, é um pouco difícil, porque a minha tendência, enquanto eu tô gravando, que não é natural, a gente comer tudo isso de doce por dia, né? É porque faz parte da minha rotina nesses 2 meses de gravação. São 2 meses. Mas eu fico com mais vontade ainda de comer doce. Final de semana que eu não gravo, eu tenho mais vontade de comer. Eu pensei, quando eu comecei o ano passado, a primeira vez que eu gravei, eu pensei, nossa, final de semana, eu não vou querer ver doce na minha frente. É exatamente o contrário. Eu fico com mais vontade ainda de comer doce. Porque eu tô com uma quantidade ali muito grande, né? Você tem um processo de abstinência, praticamente. Fica um processo de abstinência, exatamente.
Porque você condiciona seu organismo diariamente a consumir aquela quantidade de doce. E aí, chega no final de semana, ele fala, poxa, o que tá acontecendo aqui? Cadê os meus docinhos? Ainda mais os doces de qualidade que eu provo, né? Sim, confeiteiros maravilhosos lá, se esforçando para levar os melhores doces. É difícil de arranjar defeito nesses doces. Incríveis, maravilhosos. Essa temporada vai ter doce sem açúcar. Vai? Vai. Que legal, você pode me chamar. Vai ter doce sem açúcar. Eu só sento ali bem quietinha, só para experimentar. Tinha que te chamar para ser jurada nesse dia. Você sabe por quê? Porque eu falo que eu tive uma grande dificuldade de achar doce sem açúcar. Porque eu cheguei num processo, Mi, que foi muito engraçado. Eu não consigo nem que eu queira voltar. Eu tô há 7 anos, né? Então, não dá mais para voltar. Porque, assim, se eu consumo alguma coisa com açúcar, filha, papum, eu começo a passar mal. Eu passo mal, assim, eu experimentei, se tiver aqui um teco de uma Nutella e eu coloco a Nutella na boca sem querer, eu saio correndo. Uhum. Eu passo muito mal. E eu tive um processo muito difícil de encontrar pessoas que tivessem noção de dosar, porque assim, o que eu acho que as pessoas fazem? Não sei. Quem consome açúcar, quando vai fazer um doce sem açúcar, tende a colocar uma mesma quantidade de adoçante para equiparar o doce. Mas não é o certo, né? Só que a gente que não consome açúcar, ou quem não está acostumado a consumir açúcar, o pouco de doce já é muito doce. Sim. Então, se a pessoa tenta substituir, é muito difícil você achar esse equilíbrio de uma pessoa que saiba fazer um doce sem açúcar, no equilíbrio perfeito, para que aquilo não seja muito doce para o paladar de quem não está mais acostumado com açúcar. Aí um quadro para a gente fazer. Receitas, né, sem açúcar, usando o açúcar das próprias frutas, que é o que você consome. Porque para mim já é suficiente. Exatamente. Fruta de estação, por exemplo, que tem uma quantidade de nutrientes, elas costumam ser mais doces, as frutas da estação, para mim já são muito doces. Isso é uma das coisas que as pessoas não entendem, por que os chefes de cozinha usam os ingredientes sazonais, né? Acham que é só por uma questão, né, uma bobagem. É mais barato. Não, porque os ingredientes, quando eles estão na época certa, eles são muito mais saborosos, né? Hoje em dia, com tecnologia, conseguiu-se ter os ingredientes o ano inteiro, mas tem coisas que antes eram só em determinada época. E naquela época, ele vai ter mais nutrientes, ele vai ser mais doce, ele vai ser mais saboroso, né? Então, por isso que os menus, os cardápios de vários restaurantes são montados de acordo com a estação. E, como você disse, a fruta da estação vai ser mais doce, é até muito doce para ti. Ela pode ser usada como um adoçante natural, né? Sim, para suas receitas. A banana, para mim, já é suficiente. Você come tâmara? Eu como, mas eu acho muito doce. Porque ela é naturalmente muito doce. É muito utilizada para adoçar para substituir o açúcar, né? Quando eu vou comer a tâmara, eu tenho que pegar só um pedacinho, tipo, muito mínimo, para colocar, por exemplo, com morango. Então, eu faço um furinho no morango e eu coloco um pedacinho de tâmara, mas tem que ser muito pequeno, eu não aguento a tâmara inteira. Uma tâmara inteira dá praticamente para uma caixa minha inteira de morango. Gente, eu como um morango e uma tâmara. Não, menina, eu não consigo. Eu adoro. Eu não consigo. E você acredita que dependendo a mesma frutose, eu cheguei num ponto que a banana muito, muito, muito doce, eu não consigo. Então, ela precisa estar naquele estado madura, mas não tão madura. Pra ver como o nosso paladar, ele é moldado pelas nossas experiências, pelo nosso comportamento e pelas decisões que a gente toma. Sim. Então, eu fiquei um ano sem tomar refrigerante. A primeira vez que eu coloquei na boca ele de novo, eu achei que parecia um xarope. É um xarope. Muito ruim. Mas aí, aos poucos, assim, um dia toma um pouquinho. Hoje em dia eu voltei a tomar. Eu tomo sem açúcar, mas eu tomo. Eu consigo viver sem, mas eu acabei voltando, assim. Eu parei de tomar refrigerante com 11 anos. Eu tenho 38. Eu tô há um belo... É porque minha mãe, ela fala, Paola, eu nunca vi. Eu parei. Eu não consigo voltar, eu sabia. Quando eu falei, eu vou tirar 30 dias para fazer um desafio açúcar. Falei, eu tenho certeza que eu não volto mais. Não voltei. Quando eu dei o dia 31, eu falei, não tenho coragem. Falei, gente, eu consegui 30 dias, olha que legal o progresso que eu tive. Mas você tem facilidade no seu dia a dia? Você vai num restaurante e consegue escolher
Normalmente. Só que assim, eu percebo, eu já tenho uma facilidade de paladar. Então, por exemplo, redução, não dá. Tem algumas... Que na maioria das reduções vai açúcar, né? Menina, eu já discuti com o garçom e eu sou super tranquila, que eu falei, isso daqui tem açúcar. Não tem. Tem açúcar, olha, eu tenho certeza que tem açúcar nisso. Não tem. Eu falei, você colocou açúcar aqui ou tem açúcar? Açúcar, mel, tem Você acredita alguma que ele coisa. falou que tinha? E ele falou, desculpa, não tava na receita, mas tinha açúcar. Eu falei, eu tenho certeza que tem, eu consigo sentir. Não que seja absolutamente necessário, mas às vezes para acelerar o processo, coloca. Você pode fazer, por exemplo, cebola caramelizada sem açúcar. Ah, dá? Dá, se você deixa a cebola em fogo baixo, ela vai soltar os seus próprios açúcares e vai caramelizar, sem açúcar. Sabia. Mas, se você tiver com pressa e quiser acelerar o processo, você joga um pouco de açúcar, ele vai caramelizar junto ali com a cebola e vai facilitar. Igual eu falei pra você, molho. É uma coisa que eu tenho muito receio de comer, porque o molho, tem muita gente que coloca açúcar. Tem gente que não. Mas tem gente que fala, pra ficar menos ácido, joga açúcar. Isso também as pessoas colocam por conta do tempo. Se um molho de tomate, igual antigamente faziam, Danona, fica lá horas e horas cozinhando, ele não precisa. Ele vai perder a acidez no tempo de cozimento. Agora, se você vai fazer um molho rápido, ele vai ficar ácido e você pode corrigir com açúcar. Entendi. Então, é uma questão que você vai ter sempre que perguntar, É de né? paciência, né? É de paciência, de tempo, de processo, de restaurante. Esse é o problema, eu acho. Eu fiquei pensando, esses dias eu tava conversando com a Janinha, que ela tá em casa há 15 anos praticamente. E ela falou assim, seu problema na cozinha é paciência. Porque assim, eu vejo que o troço não tá indo. Aí eu vou lá, eu tenho aquele negócio de fazer tostex, que eu adoro. Sabe, aquele bem antigo? Sim, de fogão mesmo. De fogão. Fica muito mais gostoso. Nossa, ali. Aquilo é muito bom. Muito melhor. Não tem uma vez que eu não queimo. Eu falo, já tô acostumada, eu como queimado. Eu já como queimado porque já não dá mais. Aí eu vou fazer a crepioca, nunca eu consigo fazer. Sempre estraçalho, eu acho que eu sou muito ansiosa. Ou acendo o fogo, deixo o fogo tascando pra ir mais rápido. Não adianta, a paciência é um dos principais temperos na gastronomia, né? Você precisa ter muita paciência. Você vai fazer uma omelete. Outra coisa que as pessoas às vezes colocam creme de leite para dar cremosidade. Porém, se você coloca os ovos ali com fogo desligado na frigideira, você mexe bem e você deixa em fogo baixo e vai mexendo, ele vai ficar cremoso igual de hotel sem você ter colocado manteiga, sem você ter colocado creme de leite, sem nada. Porque é você dar o tempo das coisas, deixar o fogo agir, deixar os ingredientes, tudo é uma química ali, né? Eu tenho que colocar alguma música, alguma coisa de meditação. Gente, eu sou muito agitada. Você não tem noção, eu deixo lá. Eu tô risada porque eu vou fazer um omelete. Aí eu largo o omelete lá, aí eu ligo a air fryer aqui pra esquentar alguma coisa, ligo a cafeteira, daí eu já esqueci o negócio, aí eu vou cortar o mamão, taco a mamão quando eu vejo o troço tá queimando. É sempre assim. É o caos. Caos. Você já pensou em participar de um reality de gastronomia? Não. Eu ia ser tipo, eu sou essa pessoa. Lembra que você falou, tem gente que fala que cozinha, mas não cozinha? Eu sou essa. Na verdade, eu achava que eu fazia um bolo. Nem um bolo eu sou capaz, mas mentira. Não, você é capaz, se é que você pegou um trauma. Você precisa... Vários traumas na cozinha. Gente, a cozinha não é pra você pegar trauma. Você vai errar muitas vezes. Tem a Paola dá um depoimento que ela foi fazer um bolo pra levar pra escola da filha. E ela esqueceu de colocar o fermento. Aí imagina a Paola Carosella chegando na escola da filha com o bolo solado. Mas todo mundo vai falar, nossa, o bolo é chique. É um novo conceito de bolo. A gente tem essa vantagem. Às vezes eu faço as coisas assim, aí você vê... Eu quero ver se a pessoa vai falar que tá... Eu sei que está ruim. Que tá ruim. Que eu esqueci alguma coisa, ou que tá salgado, alguma coisa. Aí eu sirvo só pra ver a reação da pessoa. Fala, tá gostoso. Que gostoso, meu filho. Tá salgado isso aí, que eu sei que eu botei sal demais. Então, o bom de ser você falar, sal tá na moda. É que eu quis colocar bastante sal pra... o sal, ele levanta os outros sabores. É um novo conceito Sem de o sal, gastronomia. Os outros sabores, eles ficam apagados. Então, a gente coloca bastante pra elevar isso. Pronto. Aí você fala com confiança, a pessoa vai acreditar.
Minta, mas minta com confiança. Isso é sobre tudo na vida, né? Sobre tudo. A gente tem que falar com propriedade. Mentira, mas isso é porque às vezes as pessoas, elas se sentem intimidadas de dizer que não gostaram. Sim, Gente, sim. você não é obrigado a nada. Você pode estar, sim, num restaurante chique, ter pedido um prato e não gostar. Você tem esse direito, porque o paladar é uma coisa muito particular. E não é porque todo mundo gosta que você é obrigada a gostar também. E porque é chique ou porque você tá em restaurante e tal. Tem combinações que pode ser que não deram certo pro seu paladar. Sim. E tá tudo bem. Por exemplo, você falou que você ama comida japonesa. Eu Eu não amo. gosto de comida japonesa, tipo, e assim, eu não consigo entrar num restaurante de comida japonesa, por causa eu sinto um cheiro de peixe que eu não consigo. Tem um cheiro forte, né? Eu sou apaixonada, mas eu não obrigo ninguém a se apaixonar junto comigo por essa gastronomia. Senta aí, Tem muitas polêmicas na gastronomia. Por exemplo, o ponto da carne. Sim, O ponto da carne existe, né? A carne mal passada, a carne ao ponto e a carne bem passada. bem passada. Ao ponto não é ao seu ponto, o ponto que você gosta. É o ponto. Ao ponto é ao ponto, ela é rosada, né? E só que as pessoas vão estar sempre discutindo sobre isso e exigindo. Tem chefe que não faz no ponto que o cliente quer, ele quer bem passado, não vou fazer. Gente, a técnica é uma coisa, né? O gosto, a preferência do cliente é outro. Eu sou completamente contra. Eu acho que a pessoa tem que comer do jeito que ela gosta. Sim. E não se ficar você tá fazendo oferecendo- tipo para poder agradar ao chefe ou as técnicas, né? Eu posso saber o que é o certo e o que é errado, mas eu também tenho que saber quais são as minhas preferências e Sim, respeitar sim. isso. E porque você está num restaurante esperando para consumir algo, você vai consumir algo que, tipo, esteja adequado ao seu paladar, do jeito que você gosta. Até minimamente. para não causar esse afastamento e esses traumas que às vezes as pessoas ficam na gastronomia. Ah, só tem que ser desse jeito. Ah, se você não faz desse jeito, você tá errado. Isso tudo só afasta as pessoas, né? Não tem, eu acho que tem o jeito que você faz, tem o jeito, é claro, o que é o ponto, mas tem o jeito também que o cliente gosta e ele vai solicitar, porque você não deixa de ser um prestador de serviço. E ele é um cliente. Mas também é bom saber onde você tá indo, né? Se você já sabe que o chefe não gosta, às vezes é melhor você nem ir lá. Porque tem chefe que não gosta de Tem fazer. muito chefe que não faz. Tipo o quê? Não faz A carne bem passada? bem passada, não vai fazer. Porque acha que vai ficar, tipo, solada. Porque vai Solada? ficar solada. Vai ficar. E Mas se a aí- pessoa quer comer a carne solada e vai pagar pela carne solada, sirva a carne solada. Porque ele acha que vai sair falando mal dele, talvez. Não, é porque ele não quer estragar o produto. Entendi. Né? Por quê? Eu Porque quando a entendo. carne passa Ele do tem um ponto... cuidado de... ela com o vai alimento. perder todos os seus sucos líquidos, vai ficar seca. Mas Tem gente que adora, assim. tem gente que gosta É porque assim. tem gente que eu acho que não gosta de ver o sanguinho da carne, sabe? Não é nem o sangue, são os sucos, né? Mas eu acho que a gente tem que respeitar as preferências das pessoas. Concordo com você. Eu acho horrível, acho horrível. Porém, Porém, eu faço o do meu jeito pra eu comer. sim. Agora eu gosto de agradar as pessoas quando elas vão comer o meu prato. É mesmo porque se você não tá disposto a fazer desse jeito, enfim... Tem duas coisas. Um que não tem um restaurante para receber alguém que queira comer de outro jeito, e outro que não vai ao restaurante que você sabe que tem um chefe que não vai fazer. Mas às vezes é difícil a gente saber que o chefe não vai fazer. Por exemplo, eu nem sabia. Podia levar um esculacho. É que eu não gosto. Eu gosto de carne ao ponto pra mal. Eu que também fala. como ao ponto... ao ponto Existe pra mal. isso? Existe. Ah, tá. Que eu gosto mais vermelhinho. Mal passado, ao ponto pra mal, né? Que tá mal passado. Aí tem o ao ponto pra mal, aí o ao ponto. E aí tem o ao ponto pra Eu mais. adoro a carne vermelhinha. E a estragada, né? Ou a bem passada. É estragada, tipo, chola nesse Desculpa, sapato. gente, tá desculpa. tudo Você certo. pode Mas comer tem do jeito que gente você quiser. Tem gente que adora aquela carne bem dura. É. Mas só que, daí você falou da sua semana, que eu acho que, tipo, até tem a questão da abstinência, né? Que você disse sobre isso. Mas e no seu dia, no dia de gravação? O que você come? E você treina? Ou você não consegue porque você tá exausta e você precisa gravar? Olha, menina, às vezes eu não consigo, mas eu tento treinar todos os dias. Tem vezes que eu consigo. Eu começo a gravar muito cedo, né? Eu saio de casa às 7 da manhã e volto Vixe, então, às 6 da tarde. acabada. Mas às vezes eu tento fazer um cardiozinho antes de sair. Quando eu volto, eu faço também. E a alimentação? Alimentação, é tudo super regrado, com exceção dos doces. Então, café da manhã... Então você mantém sua rotina. Mantenho a rotina, como se nada tivesse acontecendo. Mantenho a rotina.
E Eu você até leva a diminuo sua um pouco. comida? Não, a gente tem catering lá, então tem café da manhã, que eu chego lá, como os meus ovinhos, Mas frutas. você pede de acordo com o que você gosta. É, tem disponível lá já. Então eu Tá. chego, como ovo mexido, fruta, tento evitar um pouco o carboidrato durante as gravações. Porque você já vai... Já vou consumir bastante calorias, né? Então eu elas costumam evito. ser de noite? Final da tarde, de As dia? gravações, o Ah, não, é consumo de do doce é tarde, né? desde de manhã à Deus. tarde e finalzinho de tarde. Porque é assim, a gente entra pra gravar, que seja doce, e aí já chega, tem uma primeira prova que chama cartão de visitas. Então eles já levam os doces prontos. Então experimenta aquela primeira prova ali. Aí eles vão começar a primeira prova, que pode demorar 1, 2 horas, depende. Uhum. E aí a gente vai lá e experimenta de novo. Aí para pro almoço, depois tem a última prova. Que pode também demorar 1 hora, 1 hora e meia, 2 horas, e aí a gente experimenta o último doce. Nossa senhora, é muito É uma doce. delícia! Não, com É muito certeza, gostoso. com certeza. Olha a minha vida, olha que coisa boa. A minha vida é passar os dias comendo doce. Tá vendo? Então eu tento não gente. fazer disso E- uma coisa traumatizante. Não, e tirando... E compensar. Cara, se eu tiver que correr um pouco a mais, eu vou correr. Fazer um pouco mais de exercício, eu vou fazer. Ah, e também você tá fazendo o que você gosta. Eu gosto de fazer isso. Você Então gosta pra caramba. é muito da forma como a gente leva as coisas. Eu tô Sim. super feliz de estar ali, eu amo fazer aquilo, e eu sei que eu vou conseguir compensar. Às vezes as pessoas ficam muito se traumatizando, assim. Você passou a semana toda fazendo tudo certo, aí um dia você saiu da sua dieta. E tá aí tudo você bem. vai pensar assim, agora eu já saí, então eu vou deixar tudo de lado Não. mesmo, então agora, né, que se ferre tudo, não vou mais fazer nada. Gente, vamos levar com mais leveza as Tipo, a coisas. pessoa não pensa nos 6 dias que ela fez direito. É. Ela pensa no 1 que deu errado. Deu errado esse dia, mas tudo bem. Não é um dia que vai fazer Não é. você engordar, o que vai fazer você não ser mais saudável. É a sua constância. Se a maioria dos dias você tem uma vida saudável, um dia que você sai da dieta, no meu ponto de vista, não é esse dia que vai ser o causador de grandes estragos. O estrago é quando você não tá nem aí nunca, né? Lógico que tem que ter disciplina para não ser sempre, para ter toda semana tem 5 dias que você sai da dieta. Aí Sim. você não tá fazendo nada, não né? Não tem como. E eu falo que, exemplo, se você pega e sabe distribuir muito bem, que é mais ou menos isso. Você é um exemplo. Porque se você parar pra observar, você come, tipo, ultimamente, você já começou as gravações? Não, Ainda vou começar final de semana agora. Final de semana. Mas aí são 8 doces por dia, durante 2 meses, 8 doces por dia. E mesmo assim, você consegue manter uma disciplina, é isso que conta. Porque as pessoas, elas não entendem que o organismo, ele é um grande saldo. Gasto e consumo. E não vem falar agora que isso não existe, que existe sim. E sempre existiu. Desde sempre, sempre vai existir. Não adianta, se você, Michele, pensar assim, cara, eu vou comer os 8 doces, tá? Mas então, já que eu vou comer os 8 doces, meu dia vai ser todo desestruturado. Eu vou comer mais no almoço, porque já eu vou comer doce, eu não vou treinar, já vou comer doce. Sendo que, se você deixar toda a parte do seu dia organizada e comer o doce, exatamente. Não tem problema. Exatamente. É o que eu tento fazer, até porque eu trabalho com a minha imagem, né? Então eu tento. Eu gosto de estar bem comigo. Eu gosto de me sentir bem. O que é o me sentir bem pode ser diferente do que é pra ti, né? A gente tem que ir cada um descobrindo o que funciona, como você se gosta, e batalhar por isso. É uma luta diária. Sim. Você tem que estar sempre pensando nisso. E eu não penso como dieta, porque eu penso que eu preciso ter esse estilo de vida saudável pro resto da minha vida. Exatamente. Então, como eu não sou nenhuma Paula que consegue para o resto da vida ficar sem açúcar, Mas, menina, quais são os mecanismos que eu tenho dentro Sim. da minha realidade que vão me fazer ter uma vida saudável, Sim. né? E tá corretíssimo, mas só que é a questão também de ver, eu vejo muito como trabalho. É bem como você vê essa parte como trabalho. Então, por mais prazeroso que seja, para mim é muito gratificante cumprir um desafio. Por trabalho. Porque eu vejo assim, caraca, eu tô incentivando um monte de gente. E eu não acho justo mentir. Que eu poderia desligar a câmera e tacar um doce. Mas a galera que convive comigo sabe como é que é.
Então, eu acho para mim é tão gratificante ser um incentivo dessa forma. E as pessoas, exemplo, agora eu fiz um grupo de 30 dias sem açúcar, um monte de gente conseguiu. Tem gente que já tá junto comigo há 4 anos sem açúcar. E tá muito feliz, porque tinha esse problema como eu, de comer uma lata de leite condensado, eu não tinha fim. Eu nunca fiz isso na minha vida. Eu fazia buraquinho em lata de leite condensado, deixava na geladeira e sugava o buraquinho, e soprava o outro lado para não dar pressão. Se tornou um problema na tua vida, né? Sim. E a questão foi isso, você vê isso como o preparo do alimento, para você é muito motivador. Você ama o que você faz. 2, as pessoas romperem essas barreiras do cozinhar, para você deve ser muito gratificante. Com toda certeza. E por mais que elas escolham, por exemplo, ficar sem açúcar. Eu fico feliz de poder ensinar as técnicas, de desmistificar algumas questões, alguns ingredientes, fazer com que elas experimentem. E com as técnicas que eu ensino, elas cozinham aquilo que elas gostam. Isso Porque é mais muito legal. mais que ensinar a receita. É ensinar você ter intimidade na cozinha com os utensílios, com as facas, com os ingredientes, e aí você decidir o que você vai servir na sua casa. Se você quer ser vegetariano, se você quer ser vegano, se você quer ficar sem açúcar, mas você precisa ter intimidade com a cozinha e aí sim seguir o seu caminho, né? pegar gosto, né? Trazer isso como um momento de confraternização, um momento de realização pessoal, um momento gostoso para você. É muito mais do que sobre comer. Cozinhar, a gastronomia é muito mais do que só comer. Não, é maravilhoso. É maravilhoso. A gente fala que o comer, o nutrir, ele começa no preparo. Ele começa na escolha, né? Uhum. Tipo, você vai no supermercado, você pensa no o que você vai pegar. Tudo aquilo é em prol da sua nutrição. Eu falo que o nutrir, ele é muito além. Tipo, você tá cuidando do seu templo, que foi isso que você falou. Por isso que eu acho tão especial quando você tem esse tempo e quando você tem essa dedicação para preparar o seu alimento. A feira é uma farmácia, né? Uhum. Se você deixa de dar atenção para a feira, às vezes você vai dar mais atenção para a farmácia. Com certeza. Você precisa ter os ingredientes certos. Eu sei que tem muita gente que tem restrições assim, não gosto de salada, não gosto de fruta. Mas eu acredito que a gente consegue mudar isso. Se permitir, que tem talvez. diversas formas de apresentar um mesmo ingrediente, né? Mas só que às vezes você só conhece, sei lá, a cenoura cozida. Sim. E você pode fazer ela de diferentes formas. Olha como que esse ter um vocabulário gastronômico maior pode fazer com que você consiga inserir outros alimentos dentro da sua rotina. Sim, e você pega, por exemplo, minha irmã, eu tenho uma irmã que veio aqui no podcast com a nutricionista dela. Ela tinha aversão desde a infância a frutas, verduras e legumes. Ela teve as 2 filhas sem consumir nada disso. Mas nada, ela só consumia, tipo, alimento super industrializado, tal, e tudo mais. Aí ela começou a ter um processo de infecção urinária muito grande, até que ela teve que tirar um rim. Nossa. Então, ela teve que mudar muito a alimentação dela e incluir esses alimentos. Só que a nutricionista fez um trabalho tão legal que foi isso que você falou, apresentar o alimento de diferentes formas até você encontrar uma forma que seja ideal para você. Porque a cenoura não tem só naquele formato. Tem milhares de formatos que você pode fazer uma cenoura. Sim, sim. E também ter coragem de provar, né? Uhum. Porque a gente fica às vezes ali, o que é salada pra você? É aquela saladinha de alface e tomate. Gente, mas salada pode ser tão diferente só de cortar e lavar o tomate ali, o alface e servir daquele jeito. Você pode ter crocância, você pode ter diferentes texturas, você pode colocar um molho que seja mais atrativo e você comer aquilo com prazer. Sim. Porque às vezes a gente associa o prazer a comer só com coisas industrializadas, com coisas, sei lá, com hambúrguer, com pizza. E você pode ter prazer comendo coisas saudáveis. Com certeza. Mas sem pensar que aquilo ali é saudável. Você vai olhar para aquele prato e vai dizer, isso aqui é gostoso. E é um prato saudável, um prato de comida de verdade, né? Desassociar essa coisa de comida gostosa ser só aquele porn food cheio de gordura e queijos e tal. Dá pra ter muito prazer comendo bem. Sim, com certeza. Aí será que vai precisar do dia do lixo? Se você estiver Não comendo comida de verdade e tendo prazer?
Se você tiver prazer todos os dias, pra que você vai precisar de um dia especial pra isso? Pois Você vai entender que aquilo não é um lixo. E sim uma nutrição adequada. E você consegue ter... Eu falo que uma dieta, ela não tem que ser entediante. Ela não tem que ser ruim. A gente tem na cabeça que dieta... dieta eu vou ter que comer mal. Dieta eu vou ter que passar fome. Dieta eu vou ter que passar tédio, comer as mesmas coisas. Dieta não tem sabor. Não. É possível ter, mas aí pra isso você precisa ter um pouquinho de intimidade com a cozinha. Então. E como você faz? Explica, porque assim, eu falo que durou aí 1 hora, a gente tá conversando 1 hora, eu preciso encerrar o podcast, você me explicou um monte de coisa, e eu quero saber como que eu aprendo tudo isso. No Insta você explica? Ensino no Instagram, me sigam, @crispinmichele, né? Michele Crispin, só que o sobrenome primeiro. Igual eu, Machado Paulo. E lá eu falo sobre a minha rotina, eu mostro tudo que eu como, os restaurantes que eu vou, eu falo sobre técnicas, sobre desmistificar alguns ingredientes que as pessoas têm medo de provar. Você tinha que fazer um curso. Menina, eu tenho que fazer. Faz um curso, tipo, ensinando a cozinhar. Preciso fazer. Volta e meia me perguntam. E também sobre as coisas que eu consumo no meu dia a dia, né? Sim. Porque as pessoas ficam um pouco chocadas que mantenho o corpo mesmo comendo tudo que eu como. Eu como de tudo, mas com consciência, equilíbrio, justamente para poder continuar comendo. Então me sigam lá, me assistam no Que Seja Doce. Eu quero assistir. No GNT. E deixa eu te falar, quando começa o Que Seja Doce? A próxima... o Que Seja Doce tá sempre passando no GNT, né? Mas quando começa dá pra assistir no Globoplay. Que você vai começar a gravar. Não sei ainda a data, é mais pro ano que vem. Então esse próximo é o ano que vem. Esta é a segunda que você participa. A segunda que eu participo. Então o último que foi O último dá pra assistir no Globoplay, que a gente começou a passar a 10ª temporada. A 10ª, você participou, você foi jurada. Começou, acho que em março desse ano. Eu vou assistir e falo com você. É bem bacana, bem gostoso, me sigam lá, a gente começa, eu já estou te seguindo também. Pra ver a sua rotina sem açúcar. Fazer um bolo? Vamos, sem açúcar, completamente, vai ser gostoso. Então tá, obrigada pela presença, adorei. Obrigada a você. Foi muito legal, muito agradável, você me incentivou a cozinhar. Eba, já ganhei meu dia. Eu vou fazer uma marmitinha e vou te marcar. Isso! Obrigada, Mi. Obrigada. E vocês, muito obrigada por terem assistido esse podcast. A gente também está no Spotify. Curtam, compartilhem, comentem e até o próximo. Tchau!